Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Mundo HQ TV, um programa que não está no gibi, mas que leva para você o mundo das histórias em quadrinhos. Bem, nós vamos começar mais uma edição aqui na Gibiteca Municipal, que eu sempre insisto, venha conhecer, é um espaço muito bacana, né? E lembrando que você pode sempre participar aqui do nosso programa pelo Instagram do Mundo HQ ou pelo Instagram da Educa TV, que é o canal, nosso canal que passa para você esse programa, né? E lembrando também que se você perder algum episódio, basta ver lá no YouTube da Educa TV. Nas últimas edições, a gente deu várias dicas sobre quadrinhos. Nós começamos mostrando os elementos das histórias em quadrinhos, aí falamos sobre como desenvolver uma história, como criar um personagem, mostramos para você que era uma grade, demos algumas dicas de desenho, e agora é hora de juntar tudo e de convidar você para fazer comigo uma pequena história, uma tira, na verdade. Por que eu estou dando a solução aqui, ou dando a sugestão, na verdade, de ser uma tira? Porque uma tira é uma história mais curta. Se é a primeira vez que você vai fazer, é uma piadinha, uma história que se encerra em 1, 2, 3, 4 quadros, rapidinho, né? E dessa forma você não vai ter tanto trabalho para fazer logo de cara. E se você já tem uma história, que já quer começar com uma história, não tem problema, manda bala. Os passos vão ser os mesmos. Lembrando que você vai precisar usar sua grade, a gente já falou disso aqui, né? Você faz lá no computador, com régua, como você quiser, vários quadros. Eu, por exemplo, como eu vou usar a tira, normalmente eu ensinei você aqui que você vai colocar um papel sulfite em cima disso aqui, vai enxergar, porque é translúcido, fazer os seus desenhos e depois fechar os quadros do jeito que você quer. Se você quer se lembrar, dá uma olhadinha no YouTube, tem essa edição aí que a gente fala disso. Porém, como fazer uma tira de 3 quadros, eu já vou desenhar dentro dos quadros, tá? Só porque é uma tira mesmo, já está pronto, é mais fácil. Algumas dicas que você tem que lembrar agora, tá? Para você desenhar, a gente vai começar desenhando a lápis. Se você vai fazer no computador depois, se você tem aí um computador com um programa como um Adobe Photoshop, tem como você fotografar ou escanear para pintar nesse programa, aí você vai fazer com lápis azul. Se você não tem o computador, se você vai fazer à mão a pintura, colocar as letras tudo à mão, você pode fazer com lápis normal, com seu lápis preto número 2, etc. Só que você vai fazer esse traçado, todos os traços, as letras, muito levinho, para facilitar para você apagar depois. Tá legal? E uma dica importante, você deve ter visto que quando eu levantei aqui o papel sulfite, né, no caso um A4, né? Você viu que o quadro é maior do que aparece no jornal, por exemplo. Ninguém desenha pequenininho daquele jeito, tá? A gente desenha maior até para poder fazer detalhe e tudo mais. Então você tem que fazer uma folha, você pode fazer numa A3 se você quiser, eu utilizo a A4. Você vai trabalhar com proporção. As minhas tiras, por exemplo, quando eu publicava em jornal, o tamanho delas era 14 centímetros por 4, então eu desenhava em 28 por 8, e aí depois é só reduzir 50%, o pessoal reduz na hora de aplicar mesmo lá no computador. Tá legal? Então vamos lá? Só uma coisa, como eu vou fazer uma ideia que eu tive, eu acho legal explicar para você o que é essa ideia e como eu fiz na tira. Normalmente a gente não explica a piada antes, mas para você entender como que funciona, tá? A ideia que veio para mim é a seguinte: eu vou usar os meus personagens, tá? Que eu tenho lá personagens dentro de uma sala de aula, então eu vou usar professor e 2 alunos. E a ideia que veio para mim foi a seguinte: há muito tempo, né? Eu já moro com a minha esposa, né? Há muito tempo, são 31 anos de casado, e a gente lava a louça em casa. E quem lava a louça, divide essa tarefa com a esposa, com o namorado, com o amigo, com o filho, já passou por a situação que às vezes você pega uma louça lá que tem uma sujeirinha. Eu sou meio cego, tá, gente? Então às vezes eu lavo e fica sujeira mesmo. Eu até falo para minha esposa, nem precisa me falar, já põe dentro da pia de novo que eu lavo de novo. Mas ela fala, ficou essa sujeira aqui. Eu, tá bom, eu lavo de novo. E às vezes, mais raramente, eu pego alguma louça dela que tem uma sujeirinha também. E aí às vezes quando eu comento, ficou uma sujeira aqui, ela fala, não, isso aí não é sujeira, é mancha. Você sabe que a sujeira é uma coisa que sai e a mancha é uma coisa que não sai. Só que acontece que quando é uma panela, por exemplo, se eu vou lá e esfrego mais forte, não era uma mancha, era uma sujeira e eu consegui fazer sair. Então eu pensei nessa diferença de mancha e sujeira, pensei nesse tipo de situação e aí me veio uma ideia de brincar com isso. Eu dividi essa ideia em 3 quadros, eu anotei uma ideia dos diálogos que ia ter em cada quadro, esse é um passo mais, né, normalmente a gente faz até para não esquecer, né, para visualizar o tamanho que eram esses diálogos também. Tô com a história pronta? Anotei bonitinho? Pronto, agora vamos lá, mãos à obra.
Olha, então a primeira coisa que eu faço é colocar o texto. Lembra que você sempre vai colocar o texto primeiro. Bem leve, eu fiz a lápis azul porque eu vou pintar no computador. Lembrando, se você for apagar e pintar, pode ser um lápis normal. Lembra que é de levinho. Agora eu faço o desenho a lápis no quadro. Como eu já sei onde está o texto, eu sei onde que eu vou distribuir o personagem, de que lado que está cada um. Lembra que só depois do personagem desenhado é que eu vou fechar o balão e fazer o índice, que é aquele rabinho do balão. Nota que nesse primeiro quadro eu fiz a cena um pouquinho mais aberta. No segundo quadro eu vou dar um close. Tá aqui, ó, dei um close de leve, né? Fechei um pouquinho mais a cena. Eu também decidi reduzir o balão um pouco. Então, se você olhar, eu estou cortando ali no texto o meu balão, porque eu quis dar mais espaço para a cabeça da minha personagem, Dona Lena, que é a professora que está aparecendo ali. Como é a lápis aqui, eu posso riscar em cima mesmo, tá? Não precisa se preocupar, eu vou riscar em cima, fazer do jeito que eu quiser e depois eu vou fazer as correções na hora da arte final. Agora aqui no terceiro quadro eu fiz um pouquinho diferente, tá? Eu quis ampliar o balão, que inicialmente eu pensei ele um pouco menor, porque eu queria fazer o cabelo das duas personagens femininas entrar no balão. Até porque o cabelo da Niquinha, que é a menininha aí na esquerda, quando ela se assusta ou quando ela fica surpresa, o cabelo vai para cima, ele arrepia, né? Você nota que como eu refiz esse reposicionamento do balão, eu tive que redesenhar o nariz da Dona Lena, então o nariz tem 2 riscos ali no nariz. Tudo isso eu fiz com traço bem leve para poder apagar depois, como eu vou fazer. Bom, agora é a hora da arte final. Eu vou pegar a minha caneta e vou começar a desenhar por cima do lápis azul. Eu uso uma caneta hidrocor, tem gente que usa Bic mesmo, tem gente que usa nanquim, pincel. Cada um vai usar o que se adaptar melhor, tá? Eu vou colocando os detalhes agora. Então, se você observar, quando eu fiz a lápis, não tinha lá uma canetinha Bic em cima da mesa do Bobrinha. Agora tem. Eu já vou fechar a língua na boca do personagem, eu já vou fazer pálpebra e por aí afora. Também fiz as linhas cinéticas que você aprendeu aqui, que é para fazer a mãozinha dele se mexer, por exemplo. Olha aí o segundo quadro, agora está mais em close, né? Já fechei lá o balão e você está observando que apesar de eu ter usado a grade, esse quadrinho na sua tela está parecendo meio torto, né? Eu te peço desculpas, mas é que eu fui registrando passo a passo com o meu celular em vez de escanear. E aí, como eu estava tentando evitar a sombra de se formar, estava de noite, eu estava com a luz acesa, a folha deu uma dobradinha. Por isso que ele está parecendo torto, mas o quadrinho está retinho na verdade, tá? Mas acho que dá para você entender, né? Quando você vê a tira como um todo, você vai observar que não está tão torto assim não, tá? E aí está o terceiro quadro canetado, né, com a arte final. De novo, nota que os detalhes, né, as linhas cinéticas, o balão fechadinho, as pálpebras do personagem, tudo isso é feito nessa etapa. Quando eu faço a lápis levinho ali, eu não me preocupo com isso. Tá legal? E agora vamos ver como é que ficou a tira finalizada com a arte final, no caso, né? Não terminamos ainda. Vamos ver como ficou a tira arte finalizada. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, se você vai colocar as letras e pintar à mão, essa é a hora que você vai apagar o lápis. Tá? Se certifica que a tinta que você usou está seca, usa uma borracha bacana e apaga devagarzinho, porque senão você vai borrar tudo o que você fez. Se você vai usar o computador, né, você usou o lápis azul, escaneia a tira e aí você vai abri-la no programa que você usa. Como eu disse, eu recomendo o Photoshop. Olha, normalmente o sistema de cores da tira, né, que você escaneou ou fotografou, ele vem em RGB, Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. A gente quer mudar para CMYK, que é uma sigla que significa ciano, que é uma combinação de azul e verde, magenta, amarelo e preto. Para isso, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá onde está escrito Mode ou modo, né, depende se está em português ou em inglês o seu programa, e você vai escolher a opção CMYK e pronto. Já vai clicar nela, mudou. Na sequência, o que nós vamos fazer é ajustar os níveis. Então você vai clicar em Image, né? Adjustment Levels. Vai aparecer uma tela onde você pode controlar individualmente cada uma dessas cores. Então você vai enxergar o C, o M, o Y e o K. O que você vai fazer? Você seleciona uma por uma e você vai reduzir ao máximo a cor que você selecionou. Só as 3, tá? Cian, né? Ciano, magenta e amarelo. Como é que você faz isso? Você vai com o mouse ali, puxa o primeiro triângulozinho do lado direito, puxa ele para a esquerda, junta ele com outro triângulozinho. Na prática vai ficar só um triângulo quando você tiver terminado. Lembra que você vai fazer isso só com as 3 cores, o C, o M e o Y, de yellow, amarelo, tá bom? Bom,
você tirou todas as outras cores, agora você vai pegar o preto, black, que é a letra K, termina preto com K, né? O black com K. Então o que você vai fazer? Você vai aumentar ao máximo para garantir que a tinta preta que você usou para finalizar fique mais visível. Na prática, você vai selecionar essa cor e fazer o contrário que você fez no movimento dos triângulozinhos. Você pega o triângulo da esquerda agora e vai puxar ele total para a direita. Pronto, agora é hora de você pintar e colocar as letras, na ordem que você preferir, tá? Tanto faz. Vale essa mensagem aí tanto para o computador como para quem faz à mão. Você pode apagar, pintar e letreirizar, ou apagar, colocar as letras primeiro e depois pintar. Essa ordem é você quem escolhe. Olha, se você for pintar pelo micro, é importante você fechar todos os espaços com caneta preta para a cor não vazar de um desenho para o outro. Deixe o seu desenho bem fechadinho. Pronto, e agora é hora de colocar a letra. Eu uso Comic Sans, tá? Um tamanho, lembra que o balão ele vai ocupar aí mais ou menos 1/3 do quadro. E aí você põe um tamanho bacana que dê para a pessoa enxergar. Eu gosto de letra variando entre maiúscula e minúscula. Tem quadrinho que põe só maiúscula. Aí você coloca o seu texto, tudo acertadinho e tá pronto. Agora vamos dar uma olhadinha em um quadro só para ver como ele mudou do começo ao fim, da hora em que a gente colocou a letra até a hora que finalizou. Ele levanta a mãozinha, ele fala: sujeira é a mancha que fica na louça quando meu pai lava. E mancha é a sujeira que fica na louça quando é a minha mãe que lava. É isso. Que é o que a mulher dele fala. Sujeira é a mancha que fica, mancha é a sujeira que fica. Então vai. E aí, gostou? Olha, pode parecer no começo que dá muito trabalho. E realmente quando você começa a fazer, dá um certo trabalho sim. Mas depois que você pega aí, esse sistema vai muito mais fácil e te ajuda a minimizar erros. E é claro, depois de algum tempo desenhando, você dispensa toda a parte, muitas vezes, né, pelo menos eu faço isso, quando eu vou fazer uma tira hoje, eu nem faço a parte de lápis mais, eu já vou direto na caneta, porque eu sei já mais ou menos o tamanho das letras, eu sei onde eu quero que os personagens fiquem, eu sei o que eu vou fazer, então eu dispenso. E é muito engraçado, por exemplo, que isso muda realmente de lugar para lugar. Nos estúdios Maurício de Souza, a pessoa que faz o roteiro, ela praticamente já faz um desenho rápido. E aí quem vai finalizar já vem o desenho, não vem nem a história em si. Bom, vai treinando, vai fazendo do seu jeito, você vai errar, é normal, pega e faz de novo. Inclusive quando você fez a primeira vez, passou o lápis, às vezes borrou, você pegou uma caneta nova que não tem importância, começa de novo. Pode, como eu disse, talvez no começo você tenha um pouquinho mais de trabalho, mas depois vai melhorando. Por sinal, na próxima edição, a gente vai mostrar para você, a gente vai mexer com matemática, né? Você acha que quem faz quadrinhos não mexe com matemática. A gente vai te ensinar como faz um fanzine. Ué, você já fez a sua história, seus amigos fizeram, como é que a gente vai montar isso num gibizinho, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima edição. Mas nós ainda temos um bloco pela frente. Vou convidar você para ficar aqui com a gente. No próximo bloco, a gente vai falar também de tirinha. Dar ideias para você, tirinhas bacanas que você pode ler. Eu vou responder, na verdade, a 2 perguntas que foram enviadas aqui pelo Instagram e que tem a ver justamente com tirinhas. E eu vou sugerir algumas tiras para você ler, se você quiser. Aí, o bacana, né? Antigamente a gente tinha que comprar livro, tinha que comprar álbum, tinha que comprar gibi. Hoje, você vê quase tudo isso de graça pela internet. Então, nós vamos mostrar, inclusive, para vocês onde você pode ler isso na faixa. Tá legal? Então, no próximo bloco, a gente volta, responde essas perguntas e vai falar sobre tirinhas que podem te dar várias ideias para você fazer a sua própria tirinha, a sua própria história em quadrinhos e o seu próprio gibi. Legal? Daqui a pouco a gente volta, então. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.
Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Estamos de volta e agora nós vamos falar de tirinhas. Pois é, eu recebi 2 perguntas pelo Instagram que eu vou juntar nesse bloco porque tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Eu vou, aliás, pedir aí o pessoal colocar na tela, né, os nossos Instagrams. Você pode mandar para o Mundo HQ ou você pode mandar para Educa TV. Manda sugestão, pergunta, o que você quiser. Olha só, a Isa perguntou qual que é a minha tira favorita de todos os tempos. E a outra pergunta veio do Marco Antônio, que quer saber o seguinte, para eu sugerir algumas tiras para que ele leia, para ter ideias, né, tiras bacanas e tal. Então assim, primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu não vou ficar em cima do muro não, mas uma das coisas mais difíceis é você perguntar para alguém que gosta de alguma coisa qual é o melhor. Qual o melhor filme que você já assistiu? Se você vai muito no cinema, tem muito filme, você não vai querer falar de um só, né? Porque tem muitos filmes legais, mas qual o gênero, que tipo de filme que você está falando? É comédia, é terror? Então, assim, é difícil falar sobre isso. Mas eu não vou ficar em cima do muro, só que eu selecionei primeiro, para responder a do Marco, algumas tiras que são as minhas favoritas, para já você ficar aí na sua lista de leitura e você poder tirar ideias com elas, tá? Primeiro, a gente já falou aqui as tiras clássicas da Turma da Mônica e tem um personagem do Maurício de Souza também que se chama Nicodemo. E tem um albinho dele ali só com tirinhas do Nicodemo. O Nicodemo é um personagem assim do contra, tudo que ele faz dá errado, ele quer ajudar as pessoas e torna as coisas piores. É um personagem bem diferente da linha da Turma da Mônica que a gente está acostumado a ver. Por que essas tiras clássicas são bacanas? Porque essas tiras são bem ligadas ao que estava acontecendo na época, essas tiras vão mostrando um crescimento dos personagens. Então você tem vários álbuns ali, tiras clássicas 1, 2, 3, e tem explicações que vão contextualizando. Por que citou a Marta Rocha? A Marta Rocha era a Miss Universo, era uma mulher muito bonita. Ele vai explicando cada coisa ali, e aí é um procedimento que você vai entender como é que foi criado. Então é bem bacana e é bem divertido, as tiras são muito bacanas. Enquanto eu estou falando, a gente sempre vai mostrando aí algumas tiras para você. Essa tem que comprar mesmo o álbum, essa você não acha na internet as tiras clássicas, tá? Mas qualquer livraria boa você vai achar, dá para encomendar pela internet, é bem bacana. Segunda tira que eu vou sugerir, qualquer tira da Laerte. Nossa, mas ela é tão boa assim? Ela é muito boa. Aí eu comecei a ler a Laerte, meu pai trazia para mim, vocês vão perceber que eu vou citar meu pai 2 vezes hoje, tá? Meu pai trazia para mim as tiras que eram publicadas no Estadão, que era O Condomínio. Essas tiras da Laerte, ela tinha vários personagens fixos, tinha o zelador, tinha os gatinhos, né? Tinha lá o Fagundes, o puxa-saco, então a Laerte ela trabalhava com alguns personagens fixos. Um outro personagem fixo dela, esse vale a pena ler, você talvez já tenha visto aí alguma coisa na internet, alguém mandou para você por WhatsApp, é Deus. Laerte fez várias tiras sobre Deus, né? Fez graça com Deus. E são tiras muito bacanas. Tem uma memorável, né, que morre uma pessoa e tem uma mulher perguntando para Deus, a gente vai mostrar essa tira aí para você, né? Para Deus o que ele poderia ter feito, por que ele não evitou. É linda a tira, é maravilhosa. Em algum ponto ali da carreira dela, ela começou a parar de fazer personagens específicos e fazer tiras mais generalizadas sobre situações, sobre o mundo, sobre preconceitos. Tem uma tira muito famosa dela que todo mundo comenta que é a Grande Ficha, que um dia vai cair, estamos colocando na sua tela aí para você ver também. Enfim, e onde você acha tiras da Laerte? Tem vários álbuns, tem várias publicações, mas a Laerte publica diariamente, né? Praticamente acho que todo dia, desde que eu me lembro, acho que ela só deixou de publicar quando ela ficou com Covid. Você acha no Instagram Laerte Genial, a gente vai colocar o Instagram aí para você poder ver também, tá legal? Por falar em Deus, uma outra tira brasileira que eu gosto muito, chama-se Um Sábado Qualquer. Carlos Ruas é o autor, surgiu lá em 2008, e ele também faz uma série de brincadeiras divinas, né? Me perdoe o trocadilho. Só que ele brinca com criação, com Bíblia, com os mais diversos tipos de deuses, né? Deus se encontra, tem um bar lá que se encontra Deus, se encontra com Zeus, que se encontra com outras divindades. É muito interessante, é um humor leve, tá? Não prega contra ou a favor de religião, são brincadeiras bem divertidas, bem amorosas, inclusive, acho que vale a pena você ver.
você acha na internet também, vamos deixar o endereço aí, você acha, ele tem site, tem blog, tem Instagram, então é só você procurar, vale muito a pena. Bom, que outra tira que eu vou sugerir? Agora uma tira bem bonitinha, levinha, da Clara Gomes, tá? Também criada em 2008, chama Bichinhos de Jardim. É um desenho muito bonitinho, muito fofinho, mas tem críticas bem legais. Então tem hora que ela incorpora uma jornalista, a Joaninha, né? Uma Joaninha que é uma das principais personagens, incorpora lá uma jornalista meio sensacionalista. Tem hora que ela fala sobre como é fazer homework. Tem vários personagens bichinhos fofinhos, mas tem um humor muito inteligente, às vezes com umas críticas ácidas, né? Obviamente que os bichinhos refletem a nossa realidade ali. Então, vale a pena ler, também estamos deixando o endereço para você. Bom, uma outra tira que é uma das minhas favoritas chama-se Magia e Barbaridades. Magia e Barbaridades, do Fábio Ciccone, é uma brincadeira com as famosas histórias em quadrinhos de espada e magia, né? Então você tem um personagem, o Ock, que é um bárbaro, você tem o Hemil, que é um mago fracassado, tem a Adana, que é uma arqueira, eles saem em missões ali, e tem duas coisas que eu acho nessa tira muito bacanas. Primeiro, ele brinca muito com os estereótipos de personagem, às vezes ele subverte. Então, por exemplo, o Ock, que é o bárbaro, ele só consegue matar as pessoas em batalha enquanto ele recita Shakespeare. Então você tem um bárbaro ali, que teoricamente são burros, né, recitando Shakespeare, tá? Enquanto ele mata as pessoas. Você tem hora que ele mexe também com metalinguagem, ele tem uma história que ele explica como que você faz quadrinhos realistas, como que de um quadro para o outro você pula, paira no ar. É muito bacana, muito inteligente. Surgiu na internet, eu acompanhava fielmente na internet, mas hoje você também já tem pelo menos 3 ou 4 coletâneas com essas tiras. Vale a pena ler Magias e Barbaridades, é muito legal. E aí já chegando na minha lista, né, no top da lista, eu tenho que falar de Mafalda, né? Mafalda é uma tira argentina, né, publicada pelo Quino, de 1964 a 1973, e é muito legal como você lê as tiras da Mafalda hoje e elas continuam atuais. A maior parte do tempo da Mafalda você vai ver ela contracenando com os pais dela ou na escola, né? Tiras de educação. Então você tem lá críticas e sacadas muito legais sobre democracia, sobre direitos humanos, até sobre machismo, sobre independência feminina. É uma tira muito bacana. A Mafalda se tornou, inclusive, a Mafalda é uma personagem que é representante dos direitos humanos pela ONU, para vocês terem uma ideia da importância da personagem. Um dia a gente vai falar só sobre Mafalda aqui. Você acha a Mafalda na internet, você acha álbuns completos da Mafalda, é uma leitura assim obrigatória para quem quer fazer tira, inclusive porque os desenhos são muito legais, dá para você. Eu, por exemplo, aprendi a fazer a personagem deitadinha na cama, falando, vendo Quino, vendo Mafalda. Vale a pena como referência todas essas que eu falei para desenho também, não só para argumento. E aí vamos chegar na minha tira favorita. A minha tira favorita de todos os tempos é Calvin, né? Calvin e Haroldo, ou Calvin and Hobbes, que é o original. E a gente vai falar o porquê desse nome daqui a pouco também. Calvin é uma tira que conta o dia a dia de um menino de 6 anos, um menino hiperativo, criativo, ele leva essa criatividade meio para o mal, né? Mas criativo, super crítico, é uma tira inteligentíssima. Ela foi criada, eu vou contar um pouquinho especificamente sobre a criação. Em 1984, o Bill Watterson, que é o cartunista responsável pelo Calvin, ele trabalhava num jornal chamado Ohio Post. Ele foi demitido ou pediu demissão, depende da versão, e aí ele resolveu se dedicar definitivamente a histórias em quadrinhos e tiras. A primeira tira que ele fez, ele resolveu, vou fazer sobre o mundo universitário. Então ele criou um personagem lá adolescente na universidade, e num quadro entra o irmãozinho desse personagem, um menino loiro de cabelo espetado, e ele achou aquele menino muito bacana, e aquele menino ele resolveu batizar de Calvin, esqueceu que tinha irmão e mudou totalmente o personagem, a concepção, e criou esse menininho de 6 anos que se chama Calvin. Por que Calvin e Hobbes? Calvin é batizado em homenagem a um filósofo ítalo Calvino e Hobbes a Thomas Hobbes.
Na prática, o Watterson ele achava que esses dois filósofos, os conceitos que eles criaram e que eles debateram, dão toda a base moral e religiosa da sociedade estadunidense, da sociedade americana. E esses conceitos, constantemente, eles são subvertidos na tira. Constantemente ele ironiza a sociedade de consumo, as ideias específicas que essa sociedade tem de noção de justiça e etc. Tudo isso com um menino de 6 anos. É impressionante, mas é isso que ele faz mesmo. O Calvin, ele é uma criança, né, que vai na escola, que tem todas as atividades dele. Os pais dele, inclusive, não têm nome, muita gente se questiona e o próprio Watterson falou, não, eu não dei nome porque eles estão ali como o pai e a mãe, então não precisa colocar nome mesmo. E quando ele está sozinho com o tigre de pelúcia dele, que é o Hobbes, né, que aqui no Brasil é conhecido como Haroldo, aquele tigre cria vida e conversa com ele, filosofa e questiona as coisas, ironiza muitas vezes, brinca com as coisas que o Calvin faz e que o Calvin fala. Constantemente, o Calvin também ele se imagina como outros personagens. Então, às vezes ele vira o homem estupendo, que é quando ele não consegue resolver um problema de matemática, ele vai, se tranca no armário, amarra um cobertor e ele acha que ele é o homem estupendo. Aí ele vai, rouba a prova da mesa da sala, só que ele, na cabeça dele, ele imagina que ele saiu voando, todo mundo está vendo o que ele está fazendo. Tem uma determinada tira, por exemplo, que ele tira a roupa e acha que ele está invisível. E a mãe fala, o que é aquele moleque correndo pelado no quintal? Então é muito divertido por causa disso. Ele tem outros personagens, como o detetive Tracer Bullet, né? E aí a mãe vira a mãe vira aquela morena que vai contratar os serviços dele. Enfim, ele tem vários personagens que ele se imagina e que dão uma tônica muito bacana para a tira. Olha, muita gente acha que o Calvin é baseado no filho do Bill Watterson, na infância dele. O autor desmentiu essas duas teses, tá? Ele não tem filho, ou pelo menos não tinha em todo aquele período que ele fez Calvin, né, de 1985 a 95. Lembrando que ele foi demitido em 84, mas a tira só surgiu em 85, né? E aí também não tem nada a ver com a infância dele. Ele diz que era um menino muito quieto na infância. Inclusive ele diz que ele nunca gostaria de ter um filho como o Calvin, porque o Calvin apronta muito, mas que o Calvin ajuda ele a lidar com a vida dele, com as dúvidas dele, etc. Bom, em 1995 ele parou de fazer o Calvin. No auge do sucesso, ele ganhava $1 milhão por ano com a tira. Era publicado no mundo inteiro. Por que ele parou? Ele diz que ele parou porque ele estava cansado, ele não aguentava mais todo dia acordar e falar, o que o Calvin vai fazer hoje? Porque o problema da tira, né, ou o desafio da tira é justamente esse, você tem que ter uma boa ideia todo dia, ou pelo menos uma ideia razoável todo dia, para você continuar cativando o seu leitor. Bom, ele parou, até hoje os jornais publicam Calvin, então ele continua ganhando dinheiro com isso. E você também acha no Instagram, eu vou deixar aí para você um endereço que eu sigo particularmente, mas no Instagram tem várias contas que publicam Calvin, você acha na internet, é muito bacana. E agora eu vou contar uma coisa para você que nem todo mundo sabe. Calvin teve uma filha. É isso mesmo, vamos mostrar uma imagem dela aí. Tá, mas como assim uma criança de 6 anos pode ter uma filha? Na verdade, essa ideia surgiu em 2011, 2 irmãos cartunistas, né, o Dan e o Tom Heyerman, me perdoe aí se eu errei o sobrenome, a pronúncia, eles tiveram uma ideia. Já fazia 16 anos que o Calvin tinha deixado de ser publicado, e eles pensaram, e se o Calvin tivesse crescido, e se o Calvin tivesse se casado? Então a proposta da tira é o seguinte, passaram-se 26 anos, né? O Calvin hoje tem um jovem adulto de 26 anos e ele casou com a Suzy Derkins, inclusive, que era aquela vizinha que ele vivia atormentando, né? O que casa com a tese que todo mundo, que quando um menino provoca muito uma menina, né? Mônica e Cebolinha vão acabar casando algum dia. Pois bem, ele pegou, transformou o Calvin no adulto, a Suzy no adulto, e eles tiveram uma filha. O nome da filha é fantástico, Bacon. Por que Bacon? Por causa do Francis Bacon, que é um outro filósofo que também influencia muito as ideias americanas, e porque, vamos combinar, né? Só o Calvin, é perfeito o Calvin colocar o nome de uma criança de Bacon, é a cara dele fazer isso. Pois bem, essa menina, a tira começa quando essa menina não consegue dormir de noite, ela acha que tem monstro embaixo da cama, que era uma temática muito presente ali nas tiras do Calvin, e o Calvin adulto vai lá e fala, pô, eu tenho um amigo que pode te proteger, e dá de presente para ela o tigre, que é o Haroldo. E a partir dali eles imaginam algumas ideias e algumas sequências da filha do Calvin. Uma coisa muito bacana é que cada uma desses quadrinhos, né, dessas histórias, começa com uma cena do Calvin original em cima, e aí fala, tantos anos depois,
e aí tem um contraste. Então, por exemplo, tem o Calvin, quem lia o Calvin vai lembrar que ele vivia fazendo nojices com a comida. Ele falava que a comida dele era um monstro, aí ele brigava com a comida e a Suzy quase vomitava. Tem uma tira que mostra os dois, a Suzy e o Calvin, brincando com essa coisa, falando, nossa, tem um monstro aqui, é um tentáculo, eu não sei o que, aquela coisa toda nojenta. E aí abre a cena e tá a filha deles, a Bacon, atrás do sofá, falando, nossa, meus pais são muito estranhos. Né? Então, assim, é muito legal, muito bem desenhado, o traço é o mesmo. O Bill Watterson aprovou a tira e, olha, eu recomendo para você, a gente está mostrando aí algumas imagens, lá no site do Mundo HQ tem também, dá uma olhada lá, mas eu recomendo que você conheça a Bacon, que ela, assim, está à altura, a homenagem realmente ao Calvin, que, para mim, é a melhor tira de todos os tempos, como eu disse. Bom, por hoje vai ser isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você conheça aí, não sei se você conhecia todas essas tiras, se você não conhecia, acho que vai ser uma leitura bacana. Se você já conhecia, espero ter trazido algumas informaçõezinhas a mais para você sobre elas. Depois a gente pode discutir outras vezes, né, curiosidades. Lembra, toda essa conversa do segundo bloco surgiu de contribuição de espectador como você que está assistindo. Então, se você tem uma ideia, tem uma sugestão, tem uma crítica, tem uma pergunta, manda para a gente pelo Instagram, pelo direct, tá aí o endereço para você ver na tela. Lembra que se você quiser que eu fale o seu Insta, você pode falar. Se você não disser isso, eu só vou falar o seu nome, porque eu não sei se você quer que divulgue o seu Insta. Beleza? Para terminar, então, mais uma vez eu queria agradecer o pessoal aqui que está com a gente fazendo o programa, queria agradecer a Gibiteca Municipal de Campinas, que é esse espaço maravilhoso que sempre recebe a gente aqui e recebe todo mundo e tem milhares de gibis de graça para você ler aqui, e agradecer a Secretaria de Cultura e Turismo. Por hoje é só, até a próxima. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.